Sendo que, na verdade, o que o Senhor Jesus, desde o começo do seu ministério, quando ele começou a pregar e ministrar, ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A boa nova, do que todos estavam destituídos e agora podem se reintegrar ao reino do céu, crendo e obedecendo nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, tomando Jesus como Senhor e segui-lo e obedecer tudo aquilo que ele tem ensinado. Então pode se tornar agora salvos, mas as pessoas em si próprias não aceitam isso e querem ser livres, se tornando escravo de si mesmo no conceito humano e sendo enganado por entidades satânicas, luciferianas, em homens e até mesmo na política, o qual eu sempre tenho ensinado e digo que o reino do anticristo é um reino político. O reino do anticristo será o reino político, o qual diz a escritura que, se possível, enganará até mesmo os escolhidos. Então, meus irmãos, não se deixe enganar agora com a eleição do Donald Trump, que ganhou a eleição nos Estados Unidos, que está trazendo, segundo ele, justiça e paz. Temos que vigiar. Não sei se é o momento, é agora ou depois, mas é semelhança, ou talvez um spoiler espiritual para nós meditarmos. Porque a própria palavra diz que o anticristo vai prosperar em tudo quanto fizer, e ele vai trazer paz e segurança. Até tenho dito em outros vídeos meus que, na verdade, o governo do anticristo é um governo conservador, que vai colocar no lugar esses que são da parte colorida, daqueles que vêm do sodomismo, e eles vão ser bem aceitos. O governo do anticristo, o anticristo será bem aceito, fará obras maravilhosas, vai aparecer até para os seres humanos, até para os cristãos, que ele é uma bênção. Até parece que será ou trará bênçãos, prosperidade. Ele vai prosperar em tudo quanto fizer, e Deus vai dar, Deus vai permitir que ele prospere. Então, diz a palavra que ele fará milagres e maravilhas, que, se possível, fará descer fogo do céu. Então as pessoas vão adorar o anticristo, vão aceitar o seu sinal, vão aceitar o número, vão aceitar o governo da besta. Por quê? Porque vai ser um governo próspero, vai ser um governo, conservador, e com isso vai enganar a humanidade. Por isso, meus amados, eu digo a vocês: não se deixe enganar, não se deixe ludibriar. E nós vimos na escritura que, se possível, enganará até os escolhidos, até o povo de Deus. Então deixe essa mensagem para você refletir, para você não se deixar enganar com a política dos governos, que são governos divididos. Esse governo não subsistirá, esse mundo não subsistirá, ele será julgado, ele será condenado, esse mundo será destruído com fogo. E novos céus e nova terra o Senhor já criou para nós lá no futuro, para nós morarmos, para nós passarmos a eternidade com o Senhor. Tudo isso acontecerá depois de todas as profecias, depois da destruição da terra, depois do grande tribunal de Cristo. Então nós reinaremos com o Senhor e o veremos como Ele é. Não se deixe enganar por esses partidos políticos que oferecem, que estão administrando o poder. Porque, na verdade, esse mundo não foi entregue a nós agora, depois do pecado de Adão. Antes do pecado de Adão, sim, foi entregue a Adão e a Eva e a nossa geração. Mas Adão e Eva pecaram, então essa possessão ou essa posse foi entregue a Satanás, e ele administra o mundo. O mundo jaz no maligno, como está escrito. Tanto que o mundo jaz no maligno, que lá em Lucas capítulo 4, ele tenta ao Senhor Jesus com suas indagações. Ele afronta Jesus, até mesmo usando a palavra e a escritura, e diz a Jesus, tenta Jesus em todas as formas, mas Jesus o venceu também pelo poder da palavra. Mas ele cita bem claro, em Lucas 4, ele fala a Jesus para Jesus adorá-lo, para Jesus se prostrar a ele, adorar, que ele vai dar todos os reinos. Aliás, ele faz algo mais tremendo. Ele pega Jesus, o transporta num alto monte, num lugar bem alto, digamos assim, na estratosfera, e mostra o reino dos homens, mostra o poder dos reinos, dos reis, da monarquia, enfim, mostra o reino futuro das grandes cidades, da grande riqueza, e diz: tudo isso te darei
se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue, eu dou a quem quiser. Bem, parece eu ser muito repetitivo, mas isso são informações maravilhosas, porque muitos dos irmãos dizem, não, Deus nos deu esse mundo. Não, a Bíblia diz ao contrário, vós sois forasteiros, vós não sois deste mundo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Jesus mesmo disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais necessidades, as demais coisas que vós precisam, Deus vai acrescentar a vocês. Não se preocupem. A vossa pátria está nos céus, não é aqui. Então, nós temos que entender isso. Mas tem muitos cristãos que estão aí, muitos cristãos, e eles que são usados pelo inimigo, são cristãos falsos, são falsos pastores que têm introduzido doutrinas de demônios, ensinando heresias e mentiras, dizendo que aqui é nós, que nós devemos comer do bem e do melhor, que nós devemos enriquecer. Não é isso que diz lá no livro de Timóteo. Diz ao contrário, que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em laços e em consciências muito loucas que submergem o homem em tristeza, em ruína, em destruição. Ao contrário, diz isso. Jesus disse mesmo, bem claro, ele é o supremo nosso diante de Deus, ele é o nosso advogado. Ele diz, não busquei as coisas do mundo, antes buscar o reino dos céus. Então, com isso, irmãos, não devemos deixar nos enganar com essas coisas do inimigo, que usa mercenário, usa falsos apóstolos, usa falsos pastores, usa falsas igrejas. São mais aqueles que vão ser condenados. Poucos são os salvos, muitos chamados, poucos escolhidos. Tem muitos chamados, tem muitas igrejas, tem muitos crentes, tem muitos se diz profeta, mas são muitos chamados, poucos serão escolhidos, devido a não andar segundo a verdade de Deus, porque não andaram na verdade, porque não obedeceram a verdade, porque não pregaram a verdade, mas distorceram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não vos deixem enganar por heresias de igrejas que eles não dividem aquilo que Deus mandou dividir, que é, digamos, o nosso recolher do dízimo, da oferta, não por obrigação, não por lei, mas por amor. A palavra diz que nós devemos sim ajudar o próximo. Aquilo que você quer para você, faça para os outros. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós, como cristãos, sabemos disso. Então não precisa uma placa, uma denominação para recolher tudo e fazer desse dinheiro um grande império, como eles têm feito. Eles fizeram isso. Começaram no espírito e terminaram na carne. E hoje se introduziu dentro das igrejas, templo, dentro das casas de oração, dentro do CNPJ, introduziram-se doutrinas de demônios, o qual esses se desviaram da verdade, amando o presente séculos. Amando o presente século, como fez Demas, que amou o presente século. Amou o quê? O dinheiro, a fama, o holoforte. Mas, meu querido e amado irmão, eu espero que você seja humilde e compreensível, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Quem sou eu? Eu sou a voz que aqui fala, que clama, daquilo que eu aprendi do Espírito Santo. Não sou melhor que você. Sou talvez mais pecador que você, pois tenho conhecimento da verdade e serei mais cobrado do que você. Aquilo que diz nas Escrituras, muito lhe será dado, mas também muito lhe será cobrado. E assim é a minha vida diante do Senhor. Tudo aquilo que eu aprendi, com certeza eu serei cobrado. Por isso devo levar a verdade de Deus, mostrar para vocês que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E entenda você, ou muitos que não conseguem nem congregar, você tem que entender que a igreja vai estar cada dia mais pior, vai se corromper. E cada dia vai piorar. E os verdadeiros cristãos vão sofrer, como foi no início, será no fim. Então você tem que entender aquilo que está na Escritura. Eu não quero colocar, como se diz, palavras assim de desmotivação para você. Não. Eu só quero mostrar a verdade para você. Não quero desestimular você a ir para a igreja. Mas nós sabemos que as igrejas hoje já têm se dobrado ao sistema político, ao sistema da besta. Nós sabemos que isso vai piorar. Tanto que o próprio anticristo vai sentar lá no templo, de Israel, vai dizer, eu sou Deus, e vai exigir adoração. Isso vai acontecer.
Então, meus amados, você tem que compreender que os verdadeiros adoradores, como disse Jesus à samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Porque ela achava que tinha que ir para o templo, né? Ela fala, eu sei que um dia virá o Messias, e que nós vamos subir no templo, e que nós vamos adorar. E Jesus disse, não, o dia é hoje e agora. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, aí nós compreendemos sobre o templo. E Jesus disse que ia derrubar o templo e edificar em 3 dias novamente, que seria o quê? O seu próprio corpo, a sua própria ressurreição. E assim ele transmite esse ensinamento para nós, que nós na verdade estamos mortos, mas renovados no espírito, ok? Então você tem que compreender que o próprio Deus diz na sua palavra que ele não habita em templos. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A palavra diz que vós sois o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus também o destruirá. Com o quê? Com a condenação da sua alma no inferno. Por isso que você deve se abster. Por isso você deve se abster do pecado. Aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalha e ajuda, o seu próximo, o seu irmão. Aquele que vivia na boemia, na noitada, ele deixa de fazer isso. Aquele que enganava, aquele que matava, ele deixa desses pecados. Entendeu? Então nós se abstemos. Não quer dizer que nós se tornaremos santos, puros, um anjinho de asa e todo branquinho, não. Nós continuamos tendo nossos pecados, porque nós temos nossas falhas humanas. Tanto que, como eu disse e digo sempre, que na verdade a palavra diz que o corpo nosso ele está morto por causa do pecado. Eu sempre ensino isso. O vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive mediante a justiça que Cristo fez por nós. E outra coisa, digo mais para você, nós nunca conseguiremos chegar à perfeição, porque quem nos santifica é Cristo. Nós nunca vamos ser puros, santos nessa carne. Tanto que a palavra diz que aquele que diz que não peca, se eu disser, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou santo, eu sou puro, e eu não peco, se eu disser isso, eu já estou pecando, porque não há um justo sequer. Ok, meus amados? Então eu deixo esse vídeo ilustrativo com a minha voz de fundo, para você se entregar a Cristo. A palavra diz em Romanos que com o coração crê, e com a boca faz confissão. Você crê, certo? Você ouve e você crê com o coração, com o intelecto, com a tua mente, com os teus pensamentos, você crê. E com a boca você faz confissão. Sim, eu aceito, vou ser um cristão agora e vou obedecer e vou viver por fé. Porque o dia de amanhã não pertence a mim, nem a você, a nenhum ser humano. O dia de amanhã pertence a Deus, mas somos responsáveis pela nossa decisão entre servir ao Senhor por fé ou não servir. Se você crê que Deus existe, bem-aventurado. Se você não crê, você é um desgraçado, sem a graça de Deus, e você não vai conseguir ter êxito. Porque se você crê que Deus existe mesmo. Se você não crê, ele continua a existir, e você terá as consequências daquilo que você pode ver mediante tudo aquilo que Deus criou. A palavra diz que a criação de Deus revela quem Ele é, e nós sabemos disso. Sabemos do bem e do mal, temos a certeza disso. E Deus não leva em consideração a nossa ignorância, o nosso tempo de ignorância no passado. Mas se um dia ouviu a mensagem que é por viver por fé nós viveremos. Então, meus irmãos, eu deixo esse vídeo para vocês meditarem e refletir sobre essas situações que estamos passando agora em 2025, que está vindo um governo de direita. Entenda você que o governo de direita será um governo do anticristo. O governo do anticristo será um governo de direita, um governo conservador, que se possível enganará até os escolhidos, trazendo paz e segurança. Mas bem diz a Escritura, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Então se prepare, deixe-se usar pelo Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz da mensagem da cruz. Se você é um escolhido, se você é ovelha, você fará isso. Mas se você for bode e estiver dominado pelas trevas, você não dará ouvido a essa mensagem que eu trago para você em nome do Senhor Jesus e no Senhor Jesus, mostrando a você que devemos sair da idolatria, das coisas erradas, devemos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
e que só há um mediador. Não há Maria, não há José, não há Maria, não há Pedro, não há santo, não há homem, não há ninguém que possa interceder por nós. O único advogado é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Está escrito que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual ele mesmo revelou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer vitória, você ore a Deus, entra no teu quarto em secreto, ora a Deus em o nome de Yeshua, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Peça perdão aos seus pecados, coloque a sua vida, peça as vitórias que Deus vai te dar. Deus vai te dar suas vitórias, quer na saúde, quer na vida financeira, quer na vida do dia a dia, tribulações. Deus vai te dar a vitória se você crer e pedir no nome do Senhor Jesus, que é o nome que foi dado a Ele, é o nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Deus. Ok? Então essa é a mensagem que eu deixo para você, meu querido e amado irmão, para que você venha ser abençoado, venha abençoar sua família, seus filhos, seus familiares, seus amigos, enfim, a todos, desde o jovem até o ancião, desde o solteiro ao casado. Eu deixo essa mensagem, desde a criança até o mais velho, o mais ancião que esteja aí ouvindo essa mensagem. Eu deixo Cristo Jesus para vocês, que é o caminho, a verdade e a vida. Que placa não salva, placa não vai levar ninguém para o céu, homem nenhum vai levar ninguém para o céu, mas a verdade pregada, a verdade ouvida e obedecida levará você, e você será salvo em Cristo Jesus se obedecer. Receba a tua vitória em o nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.